retirado dolosamente da prova o Felipe Jafone, então pediu, com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma penalização de 12 provas e uma multa de R$100 mil. A primeira instância do tribunal entendeu que não era bem assim, embora reconhecendo a conduta voluntária, aplicou uma pena de 2 provas de suspensão. Né? Tanto a Procuradoria da CBA como o Geraldo Piquet recorreram e, em segunda instância, se majorou essa pena para 6 provas e uma multa de R$10 mil. Então, quer dizer, houve uma primeira pena de duas provas. E houve esse julgamento onde se concedeu 2 provas de pena e o Geraldinho Piquet não poderia correr em Brasília. Perfeito. O advogado dele entrou com recurso, pediu um efeito suspensivo e o tribunal deu o efeito suspensivo para que ele participasse da prova de Brasília. Ele participou. Na semana seguinte é que houve esse julgamento em que ele recebeu a punição de 6 provas. Perfeito. Bom, a gente lembra aí até antes de começar o programa, né, Paulão, Felipe, a gente conversava, e com o Eduardo Almeida de Mello também, a gente conversava, a última vez que foi um piloto suspenso foi nos anos 90 ainda, e foi o Djalma Fogaça. Djalma Fogaça. Há muito tempo isso não uma acontece. manobra muito parecida e ele foi suspenso por 1 ano e cumpriu essa suspensão por 1 ano e depois continuou uma carreira excelente de piloto. Veio a correr na Stock Car, inclusive na Fórmula Truck. Uhum. O que ficou no ar foi essa coisa da celeridade do... Pela gravidade e do clamor que o fato gerou. Eu estava em Porto Alegre, no dia dessa prova, assistindo a Stock Car, e no autódromo, amigos já tinham me ligado perguntando se eu tinha visto o que tinha acontecido. Isso correu como um rastro de pólvora, porque realmente não é uma cena comum, entendeu? Transmissão ao vivo da Band. É isso aí. Foi por isso que o pessoal lá no Sul já estava assistindo. Tá vendo, Paulão? Tá vendo? Que nem você nas suas corridas. Agora, essa questão, eu falei da celeridade, e você falou uma coisa importante, é que todos os casos deviam ser julgados nessa velocidade. Só que nós, eu digo, o tribunal da CBA, como o tribunal de outras confederações, não conseguem julgar os processos na velocidade que deveriam. Isso não é um problema específico da justiça desportiva. Eu diria que a justiça, de um modo geral, não consegue atender a demanda das pessoas na velocidade que elas querem, precisam e teriam direito. Até para falar do tribunal, houve uma época, isso até 1998, que o tribunal era uma chapa que participava da eleição. Tinha lá a diretoria, o conselho fiscal e o tribunal. Em 1998 mudou a lei e o tribunal não é mais assim. Hoje o tribunal é absolutamente independente da CBA. A OAB indica 2 membros desse tribunal, a CBA indica 2 membros, os pilotos indicam 2 membros, os clubes do automobilismo indicam 2 membros e os comissários indicam 1. Esse tribunal se reúne, elege o seu presidente, os seus procuradores e os membros das comissões disciplinares. Então, a ingerência da diretoria, da presidência da CBA no tribunal é nenhuma. Né? A única coisa que a CBA faz é dar estrutura, não faz mais nada. E o tribunal julga no tempo que ele consegue julgar. Perfeito. Essa é uma das características, então, da legislação desportiva desde 1998. Exatamente. Isso na Lei Zico. Na Lei Zico. Depois da Lei Pelé, houve alguma mudança nessa formatação, ou mesmo no jeito em que a gente pode estabelecer, porque a gente falou aqui com o Piquet, inclusive, da história das ligas. Né? Ele mesmo formou uma liga. E da representação nacional e da representação regional. Clubes, federações, confederações. É deste jeito que é hoje? Só no Brasil ou é no mundo inteiro? A legislação brasileira do desporto, ela é um pouco menos, um pouco mais, como é toda a legislação do mundo. E no Brasil pode existir ligas, não há nenhum problema. Só que as ligas, elas têm que ser formadas para os clubes que sejam filiados às federações. Tá? A liga que o Piquet fez não era. A liga era ele, pessoa física, mais 1 ou 2 pessoas. Ela funcionou há algum tempo e aí a visão da confederação é diferente da visão do Piquet. Porque a confederação, na época, entrou com uma ação na justiça e a justiça declarou a ilegalidade da liga e cassou o registro. Né? Se ele já estava desistindo de continuar com a liga, eu não posso dizer. Mas ela juridicamente deixou de existir por força de uma decisão judicial. Mas hoje há ligas formadas,
né? E se forem formadas por clubes federados, elas vão funcionar normalmente, sem nenhum problema. Isso em qualquer esporte. Qualquer esporte, em qualquer esporte. Isso transcendeu a coisa do esporte a motor, não é? Não. É muito maior do que isso em função da Lei Zico ou da Lei Pelé? Da Lei Zico, da Lei Zico. Da Lei Zico. A Lei 9.615 de 98. Perfeito. Em termos de legislação do esporte, eu falo e pego nesse ponto em função até de uma coisa que a gente estava discutindo, falei até com o Edu a respeito disso, que era a representação do esporte. Então, o que a gente ouve bastante a cada prova que é realizada, a cada acerto, erro, a cada envolvimento que a gente tem no esporte a motor e, de certa forma, acho que de todos os esportes, que é a representação por parte do atleta. O que é que se tem de senso comum? E eu digo isso de acordo com o que eu conheço. O palhaço do circo, o malabarista do circo, ele tem de ser representado, de alguma forma. Como é que é hoje a representação? Hoje, não há voto direto para eleição de federações. Os clubes é que elegem as federações. O senhor podia elucidar um pouco esse ponto? Porque isso é uma coisa importante, porque a gente vive achando que dá para fazer uma reivindicação desse tipo, mas parece que a legislação impede isso. Não só a lei no Brasil, como a lei na maioria dos países, né? Quem vota para a eleição das federações é os clubes. E isso não é só no automobilismo, é em todos os esportes. Ainda que a CBA quisesse fazer diferente, ela não poderia, né? Agora, os sócios dos clubes, dentre eles vários pilotos, votam na eleição de seus presidentes de clube. E aí o presidente do clube vai votar no presidente, na diretoria da federação, que vão eleger o presidente da confederação. Ainda que a CBA queira, ela não pode mudar essa realidade. É impossível para ela fazer isso. Uhum. Como piloto, Paulão, como é que você vê essa representação? Até por conta dessa história que a gente contou, da tua história. Piloto, associação de pilotos e agora na confederação. Como é que é a representação ou representatividade? Você se sente hoje representando os pilotos na CBA? Eu acho que, como o Felipe disse, existe essa regra. Só que essa regra tem vários clubes das federações que são compostos por ex-pilotos, entendeu? A maioria que tem ali é composto por ex-pilotos. Não na totalidade. Então, isso aí já por si só é uma representatividade de ex-pilotos, de antigos. Hoje na CBA tem uma regra lá que vai ser, a partir de 2012 vai ser obrigatório, que é o piloto observador. Então, todo quanto é corrida de campeonato brasileiro, que hoje nós temos 26 campeonatos brasileiros, antigamente tinha 16, 17, vai ter o piloto observador. É um ex-piloto que não tem envolvimento nenhum, por exemplo, eles não vão me chamar porque eu tenho um filho que pode estocar, o outro que pode estar correndo de Fórmula Truck. Então, quer dizer, não pode ter envolvimento para ficar ali junto com os comissários esportivos, ajudando, auxiliando eles em alguma coisa que pela experiência de piloto a pessoa pode dar, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu ajudei muito a existir isso. E hoje a gente tem também um presidente nacional de velocidade em pista, que é o nosso amigo Dadai. Quem? Valdiner Bernardes. O apelido dele é Dadai. É um amigo nosso, cabeludo, sabe? Mais cabeludo que o Não Paulão. tem nenhuma inveja nisso, né? Não tem nenhuma inveja nisso, dessa observação. E ele é um profissional, assim, super... o cara vai no fundo. Você vê, vou te contar um negocinho, eu estava batendo papo com o Cássio lá em Interlagos. Cássio, filho desse aqui. E o Cássio estava chateado, porque não ia poder correr, porque o carro dele não estava enquadrado no regulamento, não sei o quê. E o Dadai comigo. O Dadai pegou, mas como é que é, Cássio? Mas deu maior atenção, foi lá, tirou fotografia do carro, fez isso. Conversou com o pessoal da organização, conversou com tudo para saber, mas por que é aí que está acontecendo, né? Quer dizer, então você vê o cuidado que esse membro da CBA está tomando em relação aos pilotos, né?
a tristeza do Cássio, puta, eu vou poder correr e tal. Aí viu tudo, olhou tudo direitinho, procurou o Cássio já tinha ido embora. Então ele viu tudo, todo probleminha que aconteceu, por que não pôde correr, tudo certinho. E né? esse cargo, esse piloto experiente, ele atua em todas as provas, todos esses 26 campeonatos designados. Ele é o presidente da Comissão Nacional de Autódromos, que era um cargo ocupado pelo Nestor Valduga, mas que estava sobrecarregando. A CBA está mudando em vários aspectos, né, Felipe? A gente está se adequando a esse crescimento que o automobilismo teve. Né? E esse crescimento se deu a partir de quando? Quando é que vocês tomaram posse? 2009, foi isso? Foi 2009. A partir de 2009. Aí o Cleito deixou de cobrar uma taxa de homologação de campeonato, custava R$300 mil. Então ele falou, não vou cobrar mais isso, vamos fazer isso aí crescer. E com isso começaram a ter... O Brasil hoje é o único país no mundo que tem as 4 principais montadoras alemãs. Tem a Porsche Cup, tem a Mercedes, tem a Audi e tem a BMW por intermédio do Mini Cooper. Então, quer dizer, é o único no mundo que tem as 4 principais montadoras alemãs participando de campeonatos monomarca, entendeu? Então, Na Truque. mas o Volkswagen não tem. Não, mas o campeonato monomarca. como ele tá Monomarca. falando. Monomarca. Monomarca. Isso Então, é até quer dizer, nem na Alemanha tem. Edu, o que você observa, até por conta daquela conversa que o espaço é para a CBA, até para responder as críticas que o Piquet fez aqui no programa? Bom, eu acho o seguinte, eu comentei essa corrida da Fórmula Truck lá em Curitiba, aliás, eu sou comentarista da Truck na Band. Naquela oportunidade em Curitiba, os 2 pilotos chegaram com chances iguais. O Felipe Jafone tinha um ponto na frente do geral.